Erga a mão para eu ver quem tem ouvido para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos? Então, não é para os outros, é para nós, né? Quem tem ouvidos, ouça. Vamos dar ao Senhor os nossos ouvidos. Irmãos e irmãs, a palavra do Senhor, hoje para nós, a liturgia, nos fala do joio e do trigo. Jesus usa mais duas parábolas, fermento e grão de mostarda. Essas três imagens, algo bom cai na terra, não necessariamente só vem coisa boa do algo bom que foi lançado. E nessas três parábolas que Jesus está contando, Jesus quer nos explicar a dinâmica da presença do bem e do mal na história do mundo, na igreja e no coração humano. A gente percebe e a gente convive com o mal na história da humanidade, na igreja, não só na sua história, no seu hoje e em nós também, esse joio e esse trigo. Pois muito bem, vamos dar uma olhadinha nas três parábolas, vamos falar do que a gente tinha que falar hoje para o nosso retiro, né? E vamos voando com muita velocidade, porque entre nós há joio. Entre nós há joio. Deve estar entre nós quem tem fita métrica na retina, quem tem celular, quem tira foto, quem faz CD e entrega para todo mundo, né? E já vamos entendendo o que é esse joio. Mas antes da gente entrar nisso, queridos, Jesus está contando essa parábola e no final, eu achei muito interessante, os discípulos voltam para casa sem as multidões, na intimidade com Jesus, e isso aqui revela o nosso desejo de ficar a sós com Deus, para ler de novo o texto bíblico, para rezar mais um pouco, porque nem tudo a gente entende 100% de primeira, né? Mas eu achei muito interessante que os discípulos escutaram três parábolas. E na minha humilde opinião, a parábola do joio ela é autoexplicativa. Eu acredito, Stromar, que os discípulos já tinham entendido, Priscila. Não é difícil de entender a parábola do joio. Mas eles falam, Senhor, explica para nós. Na minha humilde opinião, os discípulos já tinham entendido, mas não tinham aceitado o que tinham entendido. Porque a parábola, sobretudo do joio, lida com o nosso desejo de justiça. E o sentimento de ver justiça sendo feita é um negócio que muitas vezes rouba de nós a sabedoria. A parábola do joio não é difícil de entender. É uma opinião minha como pessoa, que eles tinham entendido. Mas eles chegam em casa e dizem, Jesus, explica de novo lá, porque não pode ser o que eu entendi. Porque o que eu entendi não me satisfaz. Na ira, e todos nós temos ira. No desejo de ver justiça sendo feita, e todos nós temos desejo de justiça sendo feita. Então vamos lá. Um homem, e Jesus mesmo já explicou, né, o reino dos céus é esse campo. E Deus, e aqui também a imagem da igreja, Deus, a igreja, semeia só semente boa. O evangelho do domingo passado, o semeador saiu a semear, e ele é tão misericordioso que mesmo você estando meio pedregoso, meio cheio de espinho e galho seco, ele não tem problema, vai semente. Mas só semente boa. Uma dá 30 frutos, 60, 100. E aí hoje, um domingo depois, Jesus diz que aconteceu algo, que acontece algo muitas vezes. Um homem semeou, Deus semeou. A igreja semeou. A paróquia semeou. Semente boa, semente boa. Vai dar 30 frutos, vai dar 100 frutos, é de cada coração, mas semente boa. Enquanto todos dormiam, lá, eita, as nossas cochiladas, os nossos sonos, as nossas bobeirinhas, a alma que não é vigilante, a alma que adormeceu, né? Enquanto a gente dorme, enquanto a gente fica desatento, o que acontece? Vem o inimigo que é o diabo e joga joio no meu trigo e só joga e vai embora. Com a coragem que a distância dá, o diabo ele faz e some. Ele é um ser anônimo, ele faz e some.
você nem percebe que foi semeado de joio. A gente nem percebe que essas músicas, que essas amizades, que essas coisas já entraram em nós. A gente nem percebe. A gente nem percebe que o demônio já colocou no tanque do nosso coração muita gasolina, muito combustível. A gente nem percebe que a gente está um risquinho de fósforo de explodir a vida. A gente não percebe essas coisas. Quando não se reza, quando não se escuta a palavra, a gente não só dorme, como continua meio que dorminhoco, e a gente não percebe. E aí o que acontece? Começa a crescer. Quem é mais entendido, bate o olho e fala, mas isso aqui não é trigo não. Ah, meu pai, aqui tem joio. Ah, Jesus. É joio, rapaz. E vai procurar quem pode resolver, né? Senhor, o senhor não plantou semente boa? Vem cá um pouquinho. Vem cá um pouquinho. Que Deus te acalme, que eu vou te mostrar. Senhor do céu, olha a roça. Joio. Mas o senhor plantou semente boa. Foi um inimigo meu. E é assim o mundo, a história da humanidade, até que Jesus volte. É assim a história da igreja, até que Jesus volte. E vai sendo assim na nossa vida. Só que presta atenção no que o padre vai dizer. Essa dinâmica joio e trigo na humanidade vai até que Jesus volte, gloriosamente. Na história da igreja, enquanto instituição visível e humana, vai até que Jesus volte. Mas na sua história e na minha história, Jesus volta hoje na Eucaristia. Portanto, é hoje que o joio e o trigo que está dentro de mim precisa ser ceifado da vida do outro, na volta de Jesus, na sociedade, na volta de Jesus, na igreja enquanto instituição, na volta de Jesus, em mim, hoje. Bate no peito e diga, em mim é hoje. Aponta para quem está falando assim, na sua vida eu não sei quando é não, que não é comigo. Faz assim para essa pessoa, abana ela assim. Faz assim comigo, no mundo, quando Jesus voltar, na igreja, quando Jesus voltar, em mim, hoje. Muito bem. E o que é o joio? O joio parece trigo, mas não é trigo. O joio engana no olho. O joio de longe é igual. E aqui está, meus irmãos e minhas irmãs. O joio é a meia-verdade. O joio é o versículo bíblico que eu uso, não para me converter, mas para continuar no pecado. O joio é a virtude, é a máscara de virtude para expressar as minhas doenças espirituais. Então, parece o trigo do zelo, quando na verdade é o joio da tirania, dos milindres sendo exercitados. Parece o trigo do cuidado, quando na verdade é o joio da intriguinha politiquenta. Parece o trigo da organização, da coisa certa, quando na verdade é o meu joio de picuinha com os outros. Parece o trigo da santidade, quando na verdade é o joio dos meus moralismos e dos meus recalques, que morro de inveja e não assumo. O joio, ele parece, mas ele não é. E esse discernimento, meus queridos, nós precisamos ter na nossa vida, porque senão a gente jura que a gente tem virtudes que no fundo não são outra coisa que exercício de doença, que no fundo não são outra coisa do que as nossas meninices nunca educadas, nunca curadas e nunca saradas. E aí quando a gente descobre isso, e a gente descobre isso no mundo, na igreja e em nós, entra em nós um desejo de justiça e de pressa. Onde já se viu? A semente era boa, filha de uma mãe. Quem ele pensa que é para vir aqui fazer isso? Senhor, não... vamos resolver com essa parada aqui, que nós vamos resolver é hoje. Vamos bora arrancar esse... E aí vem a sabedoria de Deus. Não é isso? Deixa crescer. Senão, ao querer tirar o joio, a foice pega no trigo, e eu não quero perder o trigo. Nem um pouco do trigo eu quero perder. Vamos deixar
crescer para o dia da colheita, quando os anjos de Deus virão. E os anjos de Deus têm fita métrica, eles não erram e eles não se iludem com quem é joio e com quem é trigo. Gente, Deus da gente não engana. Deus sabe do nosso íntimo, das nossas motivações, dos nossos porquês e dos nossos praquês. E aí Jesus foi pesado no Evangelho ao falar que no último dia os anjos de Deus vão ceifar a terra. E eles sabem o que é joio, o que é trigo, e que o joio vai ser amarrado para ser queimado no fogo, como devia ser mesmo. Mas quem é que vai fazer isso com o mundo, com os pecados do mundo, com os maus do mundo, com os maus da igreja? Deus vai fazer isso. O que compete a mim? Compete a mim pedir que os anjos de Deus, que a espada do Evangelho, que o fogo do Espírito Santo queime os meus joios que eu já identifiquei em mim. Sempre que eu identifico um joio em mim, já é hora de colher em mim. Mas fora de mim, deixa crescer que Deus cuida. Deus é que cuida. E aqui Jesus está apontando a profunda soberania de Deus sobre a história da humanidade. A profunda soberania de Deus sobre as pandemias e os frutos disso. Deus é Senhor. Nós não somos. Por isso a nossa vida, muitas vezes a gente tem que rezar para que o Espírito Santo às vezes sopre, meus amados, no nosso ouvidinho aqui. Deixa crescer e não usa a foice. Os discípulos entenderam isso, é óbvio que entenderam. Mas eles não aceitaram, por isso eles... Senhor, explica de novo como é que é. A gente deixa o joio crescer junto? A gente vai dar mais tempo para esse joio ficar aqui? Senhor, é difícil aceitar isso. A gente não se inclina tão fácil à misericórdia. A gente não se inclina tão fácil à fé e à esperança de que Deus é que sabe coisas que a gente não sabe, governa como a gente não diria que deveria ser governado. Por isso eles vão pedir, Senhor, explica de novo esse trem aí. Porque por nós era na foice. Mas Deus governa de outro modo. Deixa crescer. Talvez foi por causa disso que depois alguém inventou a palavra que diz o peixe morre pela boca. Deixa crescer. Até porque, meus irmãos, o mal tem pés de barro. O mal não aguenta o próprio peso que produz. A pessoa cai sozinha, ela se desmonta sozinha. Quantas pessoas ouviram o Evangelho a vida inteira, nunca se converteram. Mas aí ela desaba e se converte. Vem pedir para fazer um acampamento, para fazer um retiro. Começa a aceitar a música que você manda no WhatsApp, a homilia do padre que você manda. E não foi só a palavra necessariamente que fez isso. Foi o quê? O que está, às vezes, fazendo muitas pessoas se renderem? O seu próprio peso. Quem é mau? Quem é joio? Quem é joio entre trigo? Isso se torna um peso para a própria pessoa. A própria pessoa não aguenta isso, então vai ficando aqueles monstrengos grandes. E os próprios pés e joelhos se quebram. Deixa crescer. O filho pródigo, lembra a parábola do filho pródigo? Deixa aí então. Quer ser joio? Vai ser joio, meu filho. Porque nem ele vai aguentar o que ele está querendo. E na hora que ele não aguentar... Deus abençoe que volte, né? Percebe? Só que isso não é nosso. Isso é do Espírito Santo de Deus em nós. Nós queremos amarrar filho no pé da mesa, nós queremos ir buscar filho no chiqueiro debaixo de pancada, nós queremos ceifar joio. Deus trabalha de outro modo. Mas, quanto ao meu joio, é hoje. A espada do Evangelho, o fogo do Espírito que consagra a Eucaristia tem que queimar hoje o nosso joio. Porque ai de nós e ai daqueles que no dia da glória do Senhor, da sua vinda gloriosa, ou da sua morte, do seu encontro com Ele, estiverem cheios do joio, da falsa virtude, o joio do pecado, o joio da máscara e da hipocrisia de uma vida escondida. Jesus já deixou bem claro como vai ser as coisas. Por isso, Deus dá o kairós. Um tempo que não é agenda, que não é relógio, é a graça hoje para nós. E aí, meus amados, Jesus contou duas outras parábolas.
que falam aqui então sobretudo do evangelho e da igreja. O reino dos céus também é como sementinha de mostarda. Ninguém dá nada, é um grão de areia, mas se ela for semeada em terra boa, que é os corações, se a sementinha de mostarda que é o evangelho, que ninguém dá nada nela, vamos, isso aí já vi antes, isso aí aqui é assim, o piquiri tudo que começa morre, isso aí é mais um pato que vem, isso aí é mais um negocinho que inventa, isso aí é mais nananana, isso aqui eu conheço, isso aqui eu conheço. Mas a sementinha de mostarda, o evangelho, às vezes é tão insignificante, as pessoas não apostam. Esse negócio de igreja, esse negócio de padre, a gente é sofisticado demais para rezar um terço. A gente é sofisticado demais para rezar terço da misericórdia. Nós somos evoluídos, a gente acorda às 5 da manhã para fazer live com coaching. Terço a gente não reza não. Isso é a sementinha de mostarda, isso aí. E aí Jesus explica, a semente de mostarda, quando ela cresce, fica maior, faz sombra, e os passarinhos vêm fazer ali o seu ninho. O que Jesus está dizendo? Tudo que é bom, tudo que é virtude, e a presença do reino de Deus no mundo é como grão de mostarda. Precisa que alguém enxergue, precisa que alguém acredite, precisa que alguém tenha, e tenhamos paciência. O bem começa pequeno, o bem começa quase invisível. É uma sementinha de boa vontade nos corações, é um sopro do Espírito, e você intui uma grandeza, mas ela começa nanica, precisa ter paciência, e ela fica grande e faz o bem para os outros. Isso é o mistério da igreja, isso é o mistério da evangelização, é um grãozinho de mostarda, mas esse grão de mostarda, se pegar, vai beneficiar quantos? Outra parábola que Jesus disse para falar do evangelho e para falar da igreja, o fermento. O reino dos céus também é o fermento que a mulher põe na massa, bate, e aquele pouquinho de fermento fermenta tudo. Qual que é a outra verdade que Jesus está dizendo aqui? A igreja, o evangelho, nunca vai ser a maioria. Mas mesmo sendo minoria, fermenta tudo. Mesmo sendo minoria, fermenta e tempera tudo. E isso é presente no mundo, isso é presente na igreja, isso é presente numa cidade, numa comunidade. Nós não precisamos numericamente ser a maioria para ser o fermento. Nós não precisamos numericamente ser a maioria para ser o fermento, mas nós vamos fermentando a cidade, a família. E esse fermento é também para o nosso coração. A palavra de Deus vai entrando e vai fermentando. Ontem cedo, uma pessoa mandou uma mensagem de um outro estado bem longe, falou assim: padre, vamos acompanhar aí, né, o Sal da Terra, a Luz do Mundo. Eu quero fazer uma doação e tudo, mas estou passando para agradecer, porque o meu marido era tão difícil e insuportável, apesar de tão inteligente. Na hora eu senti uma dó dessa mulher, porque para uma mulher falar assim, que ele difícil e insuportável, apesar de tão inteligente, esse homem era o demônio. Porque a pessoa ser meia difícil e ser burra, vá lá, mas a pessoa que é meia difícil e ela é inteligente, significa que ninguém ganha dela, né? É o cara irredutível. Tão difícil, insuportável, apesar de tão inteligente, dizia a mulher, né? Que a muito custo eu consegui começar a tomar café da manhã com ele. Ele é muito acelerado, mas o café da manhã a gente tem que tomar junto. E eu ouvindo um ou outro coice, porque na hora do café eu coloco para tomar café ouvindo a homilia diária. E aí, Ave Maria, você vai ficar ouvindo padre? Aí ela amansou, adestrou o pitbull dela, né? Mulher sabe fazer isso. A mulher sabe e edifica a sua casa. Eu estou passando para agradecer que ontem ele falou assim para mim, ele mudou a minha cabeça. E eu quero agradecer, padre, porque ele deixou de ser tão difícil e insuportável nos últimos meses.
hoje ele é uma bênção e continua muito inteligente. Presta atenção numa coisa, meu irmão. O dia tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. Você faz a conta aí que eu não sei fazer de cabeça não, quanto que dá 60 vezes 24, mas dá muito. Toda manhã, 7 minutos, depende do dia, 12, 8, 10, 8 e meio, 11 minutos. É um fermento em 24 horas. Não precisa ser o dia inteiro. Precisa ser na conta certa. Todo dia você fermenta. E esse fermento que é o Evangelho, todo dia, ele cura, liberta, restaura e salva. Não precisa ser a maioria. Nós temos essa força. E às vezes é justamente por causa dessa força que o inimigo muito se interessa em colocar joio. E aí, para a gente fazer essa colheita, você recebeu aí com você tem um cartãozinho que o Astromar preparou para nós. Pega aí com você, pegou? São 5 dicas para esse ano. Ano passado a gente recebeu 10, esse ano é 5 e já são 15. Né? Então quem está atualizado com as 10, acolhe as 5 com alegria. Quem está vai acolher com atraso. Vamos lá. 5 propósitos para a nossa vida, para esse ano. 5 propósitos que fazem o joio dentro do meu coração já aparecer logo como joio, já ser colhido logo como joio. Mas para o trigo ficar ainda mais forte, mais bonito. Primeiro, a Eucaristia. Não é isso que está escrito aí? O que está escrito aí? Número 1. Só quem sabe ler, os analfabetos não precisa não. Número 1. A prioridade da Santa Missa Dominical, dos dias santos. Acompanhar o calendário litúrgico da igreja e da fé. Segundo, o terço diário e o terço de São José, que é uma bobeirinha de um fermento, o terço de São José. É uma colherzinha de fermento que, se você rezar com muita paciência, dura 3 minutos. Mas que tem feito coisas, meu Jesus. Terceiro, palavra de Deus. Ler os 4 evangelhos. Você já leu os 4 evangelhos inteirinho? Leu nada, você não sabe onde está a sua Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. A perseverança. Se você somar os 4 evangelhos, eles vão ter 89 capítulos. Um ano tem quantos dias? 300 e? Dividido por 89, dividido por 365, dá 0,28. É só para nós passar vergonha mesmo, hein? Os evangelhos, minha gente, é a história de Jesus. Você assiste todas as temporadas da Netflix, assiste o mesmo filme 10 vezes, não perde novela, sabe das fofocas. E sobre o seu Jesus, o que você sabe dele? Você não leu o livro dele. Pega aqui 5 mil. Faz assim comigo. Agora dá na tua cara e fala, cria vergonha na cara, miserável. Quarto, o jejum às sextas-feiras e aquilo que Deus vai nos inspirando. Gente, o jejum bem feito, você sai dele enxergando tudo os joios de você que você não tinha enxergado e já querendo botar no fogo da misericórdia. Quinto, adoração, a visita ao sacrário. E aí tem uma citação tão bonita, no final dessa primeira citação, que é do catecismo da nossa igreja, diz assim: a adoração do Deus único liberta o homem de se fechar em si mesmo, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. Olha que coisa mais linda, a adoração ao Deus único, Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento, liberta a gente do quê? De se fechar em si mesmo, o egoísmo, fechado na minha mágoa, fechado no meu ódio, fechado nos meus traumas. O que mais que faz? Da escravidão do pecado. Eu não consigo, padre, é mais forte do que eu. E da idolatria do mundo. Dinheiro, prazer, fama, sucesso, poder. Então nós vamos levar isso conosco. Eu gostaria que na sua casa você olhasse para isso com mais atenção. E minha gente, que a gente começasse a apostar as nossas fichas de fé nesse santo remédio, que é o Evangelho. Revela os meus joios e queima na misericórdia. E para o joio que não está em mim,
Deus saberá cuidar. E nós, na fé de quem joga grão de mostarda, na esperança e na serenidade de quem sabe, a minoria fermenta a maioria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amém.